É um prazer ter você aqui, André, mais uma vez. Prazer te rever, amigo. Muito bom te ver, muito bom estar aqui também. Obrigado pelo convite. Âncora e leme, princípios cristãos inegociáveis para navegar sem perder o rumo. Nesse mundo polarizado que a gente está vivendo hoje, ainda mais no Brasil do ano de eleição, onde quem não pensa como eu é meu inimigo, merece a morte. Em ano de eleição as coisas se acirram, as coisas ficam mais fortes. Qual é o princípio básico cristão inegociável? O temor do Senhor é o princípio é a chave da sabedoria. Se você quer ter sabedoria para navegar, leve Deus a sério. Mas no fim das contas, justamente nós, porque nem sempre nós levamos Deus a sério em todos os aspectos da nossa vida, nós nos enveredamos por dissensões, partidarismos e tudo. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco aqui. Mas antes de falar um pouco sobre tudo isso e a tua experiência nessa linha, conta para nós um pouco. Hoje você está dedicado full time a ser pastor de uma comunidade evangélica. Full time pastor. Mas você nasceu empresário, designer. Não nasci empresário. Você nasceu gente, né? Normal. Mas sim, fui empregado, trabalhei com carteira assinada, fui freelancer, depois de terminar a graduação em desenho industrial, trabalhei em várias empresas, primeiro no mercado publicitário, depois migrei para a área de tecnologia. Foi ali que eu abri o meu negócio na área de desenho industrial, mais voltado para desenvolvimento de multimídia, na época que se falava em multimídia, né? Também internet, tive vários bons clientes, trabalhei um bom tempo nessa área. Tive grandes alegrias e também tive aqueles períodos em que a grana que entrava não compensava as aspirinas que a gente tomava. Também na sua área? Também na minha área. Design é uma área fascinante. Eu tenho eu vivi o design com muita intensidade. Posso dizer que foi um grande presente, mas também foi um catalisador de muitas emoções, aí eu poderia dizer para você. Mas você foi lá, você teve essa tua empresa, você atuou vários anos nisso e você passou depois, você já tinha, na verdade, uma certa aspiração, pelo que pouco eu te conheço? Sim, eu quase fui para o seminário aos 18 anos. Exato. Só que se eu tivesse ido para o seminário aos 18 anos, provavelmente eu não teria ficado no Ministério Pastoral por muito tempo. Eu não tinha maturidade, não tinha estrutura para aguentar o rojão. Precisei ganhar uma musculatura de uma forma diferente. Mas depois você acabou saindo, passou por um tempo por uma vida acadêmica, né? Ensinando na teologia e tal, e depois hoje você está cuidando de um monte de loucos, uma comunidade evangélica. Um louco cuidando de loucos? Uau! Você está poupado um pouco da minha presença, porque eu estou mais fora do país do que dentro. Mas... Imagina. Seria bom ter um louco como você mais perto da gente também. Eu não sei, depende da referência, como você quer. Mas como é que foi essa mudança, na verdade? Com certeza não foi só por questão, já te conheço um pouco, por questão econômica, porque eu acho que você ganharia mais dinheiro sendo publicitário, mesmo com todas as aspirinas que você teria que tomar. Mas como foi a tua transição? Como é que você vive hoje? Quais foram os anseios que te levaram a deixar um porto, se aventurar por certos mares, para que ancorasse em outro porto, fosse ancorar em outros mares? Carlos, na verdade, eu fui conduzido de uma forma bastante... Nós fomos, né? Porque a Elaine estava nesse processo, Elaine, minha esposa, ela viveu esse processo intensamente também. Então, nós fomos conduzidos para isso de uma maneira muito, eu diria, dramática. Sem dúvida, eu com 12 anos, num acampamento ainda adolescente, eu me dediquei para o Senhor. Eu quero ser um missionário, eu quero ser alguém que vai servir ao Senhor. E fiz isso de coração, né? O tempo passou, com 18 anos eu quase fui, mas não fui. A vida seguiu, fiz a faculdade, comecei a trabalhar, vida normal, como todo mundo. A carreira estava crescendo, mas eu cometi um grande erro na minha vida. Eu amava o que fazia, e fazia com paixão. Mas o meu grande alvo no meu ministério, no meu sacerdócio profissional, foi fazer grande o meu próprio nome. Esse é um fato, eu reconheço isso, eu errei nisso. E eu creio que essa foi o grande erro que me levou a um esgotamento tal que, somado às dificuldades econômicas, né, a história é longa,
fizeram com que eu tivesse que dialogar com Deus sobre o meu chamado. Falei, olha, você teve sucesso, você conseguiu um relativo sucesso na sua vida profissional, você ganhou dinheiro, mas o projeto não era esse. E mesmo trabalhando como designer, você derivou para uma visão de construção de carreira que está consumindo você, está consumindo a tua alma. Curiosamente, eu vinha trabalhando com a Elaine muito intensamente no cuidado dos jovens da nossa igreja. A gente estava cada vez mais envolvido com ministérios dentro da igreja. Mas o que diz que respeito à carreira, quero fazer grande meu próprio nome, quero ganhar grana, quero ter sucesso, aquela visão bastante meritocrática de carreira, né? Uma coisa muito voltada para mim, a minha satisfação, o meu engrandecimento. Isso foi esse processo foi bastante denso, foi muito difícil, porque a minha realidade como profissional não é que ela foi retirada de mim. Eu cheguei a um ponto de esgotamento, em que eu sentava na frente do computador e não conseguia mais produzir. E eu amava fazer aquilo. Então toda essa crise ela veio e ela deu esse espaço para reflexão. E foi nesse momento que eu já não tinha mais condições de continuar. Eu tive aquilo que poderiam dizer hoje, um burnout fortíssimo. E foi naquele momento em que eu fali. Né? Fali não só na questão. Fiquei 9 meses, para você ter uma ideia, sem fechar um contrato, né? Só colocando dinheiro em cima. E tudo isso foi esgotando. Né? A história é longa, eu quero resumir aqui. Mas o que aconteceu foi que, naquele momento em que a gente estava bastante esgotado com o trabalho, com o negócio, por conta de tudo isso, a vida no serviço cristão estava de vento em popa. Né? E foi um momento que Deus usou para, olha, é isso. Você está entendendo o ponto? Não é viver para se servir, para ser servido. O projeto não é sobre você, o projeto é sobre mim. E o projeto é sobre mim numa outra área. Você teve a sua experiência, você viveu, isso vai ser útil, e foi muito útil no próprio ministério. Ainda é, mas o projeto é outro. Então, está na hora da gente fazer uma mudança aqui. Um processo de 1 ano e meio, 2 anos, bastante denso, de muito choro, de muita... Não porque o ministério fosse algo que não atraísse, mas eu creio que aquela mudança, né, aquele redirecionamento e a percepção do como é que eu pude ser tão imbecil. E foi ali que eu comecei a aprender a não me levar tão a sério. Acho que eu preciso me levar menos a sério. Né? Tenho que ser um pouquinho mais low profile aqui. Então foi um aprendizado muito grande, foi um quebrantamento que Deus promoveu na minha vida. Porque sem esse quebrantamento, sem essa desconstrução de uma ilusão sobre mim, sobre quem eu era, sobre o que de fato é ser alguém útil para Deus nesse mundo, eu não estaria pronto para cumprir o meu propósito, o meu chamado ministerial. É aí que eu digo para você, tivesse eu ido para o ministério, entrado no seminário aos 18 anos, eu não teria resistido muito tempo no ministério. Eu proporia isso, eu queria explorar isso contigo, porque pelo andar da carruagem, a gente vê que muita gente hoje, tem muitas pessoas que acabaram indo para a carreira da fé, assim chamada pelos homens, para a carreira de se dedicar ao ministério em tempo integral, quando estão no início da vida. Isso é genuíno em muitos casos, mas leva a uma certa imagem que se tem no mercado, que se tem no meio, de que o pessoal, os profissionais da fé, pastores, religiosos em geral, vivem numa espécie de universo paralelo, no reino maravilhoso da Pastorlândia, como a gente já teve em outras conversas, e esquece que a vida real se faz de segunda a sexta, muitas vezes, não só no domingo ou no fim de semana, onde tem um cara que abre a Bíblia para ensinar coisas, mas ele nunca viveu, nunca bateu uma bucha, falando, nunca lutou por um contrato, nunca bateu, nunca tentou convencer um cliente a fechar com ele. Então, você teve essas duas experiências. Eu acho que isso enriquece muito o teu ministério. Eu posso falar isso por acompanhar um pouco mais vocês. Como é que você vê isso e como é que você eventualmente defende a tua raça hoje de pastores quando diz que vocês vivem num mundo paralelo da fé? Primeiro, eu acho que essa é uma crítica válida.
ainda que ela venha... É óbvio, nós não podemos incorrer em generalizações aqui, tá? Mas ela é uma crítica válida. E não é uma crítica nova. Bem, na verdade, eu me lembro de 20 ou 30 anos atrás, alguns amigos, colegas, amigos de igreja, né, que comentavam isso. Poxa, eu acho que o pastor tal, ou às vezes até o próprio pastor, assim, ele é um cara querido, uma pessoa muito, muito de Deus e tal, mas falta-lhe a noção do que é trabalhar com um patrão, ter uma carteira assinada, ter que apresentar resultados, ter que ser cobrado por isso, ter que bater cartão ali segunda a sexta, enfim, aquela coisa toda, né? Eu creio que essa crítica, ela tem um certo sentido, sim. Porque o ministério pastoral, ele é uma coisa muito diferente, né? Você não tem uma vigilância sobre você, por assim dizer. Ainda mais se você é o pastor sênior e tal, você deve responder uma liderança, é claro. O ideal é que haja prestação de contas, é necessário que haja prestação de contas, mas na maior parte do tempo, os pastores eles estão isolados no seu ambiente, eles não prestam contas para ninguém, eles não dão satisfações do que eles fazem, do seu tempo, da forma como organizam suas vidas. A boa parte dos pastores sofre com vários problemas financeiros. Então você tem um mundo que acaba sendo muito... É uma bolha criada em torno do pastor e até da família do pastor, e isso não é saudável, né? Mas some-se a isso a visão que se tem sobre o ministério hoje em dia, né? Essa ideia de ministérios relevantes, de ministérios em que as pessoas querem falar para as massas, em que você quer fazer um trabalho de impacto na sociedade. Gente querendo fazer seu nome grande. Exatamente. Na verdade é isso. É uma armadilha. Então, nada como você ter que... Eu gosto muito de lembrar do Jordan Peterson, né? Você quer revolucionar o mundo, primeiro aprenda a arrumar sua cama. E eu creio que isso vale para o ministério. Eu falei, peraí, o que você quer fazer? De que maneira você quer revolucionar o mundo através do Evangelho? Primeiro, entenda o Evangelho. Entenda o Evangelho que você está pregando. Segundo, faça isso a partir do seu contexto. E lembre-se, você não é indispensável. Eu não sou indispensável. Ninguém é indispensável. Ninguém precisa estar lá para a coisa acontecer. A ideia de ter responsabilidade, ter que pagar um boleto na vida, né? Ter que prestar contas para alguém, ter que ouvir outras vozes, entender que as coisas não são exatamente do seu jeito, não vão funcionar sempre do jeito que você quer. Aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com o não é necessário. E o trabalho, o enfrentamento das dificuldades do dia a dia, lidar, ter que sair, abrir um cliente, vender um projeto, fechar um contrato, lutar para chegar no valor que você quer, aquela coisa toda, aprender a argumentar, aprender a lidar com as frustrações, aprender a lidar com um cliente chato, e sempre tem um cliente chato, aprender a lidar com os nãos da vida, os reveses da vida, as crises da vida, né? Eu lembro dos impostos trimestrais que a gente tinha que pagar, que levavam boa parte do nosso lucro embora, e a gente ficava contando às vezes os centavos em casa. Essas situações, elas nos ensinam. Então, lidar com as dificuldades do dia a dia, elas nos ensinam, sobretudo, a sermos mais permeáveis e sensíveis com as necessidades e lutas do próprio rebanho. Quanto mais eu me identifico com as lutas do rebanho, mais efetivamente eu consigo pastoreá-lo bem. Então, é nesse sentido que eu creio... ter passado pela experiência que eu passei trouxe uma maturidade maior para poder atuar dentro do ministério. Com 18 anos de idade, eu estou falando por mim, eu não posso falar por outros, né? Mas quando eu olho o André de 18 anos de idade, se eu saísse com 22, 23 anos de idade num seminário, com a cabeça cheia de teologia, mas sem essa percepção das dificuldades da vida, eu chegaria e acabaria rapidamente com a saúde de uma igreja. Despejaria 1 quilo de boa teologia, ou vários quilos de boa teologia, provavelmente, e massacraria todo mundo. Eu tenho que lutar para não fazer isso hoje, com 58 anos de idade, tendo passado por tudo que já passei. Então, a vivência da experiência do dia a dia, que não só tem que pagar as contas, mas tem que lidar com a dificuldade do trabalho, né, com a entrega, com o uso do tempo, isso
ajuda a gente a virar gente grande e andar na mesma frequência que as pessoas que não estão no ministério andam. Eu creio que muitas críticas que se faz, ou que são feitas aos ministros atuais, elas são, se não legítimas, elas apontam pelo menos para áreas que necessitam de atenção. O que você faz com o seu tempo? O que você faz na sua vida privada? Você tem áreas ocultas na sua vida? Eu lembro aqui do Ravi Zacarias, né, que para mim era um referencial na área da apologética e filosofia cristã. Né? Faleceu acho que há 3 anos atrás, eu não me lembro agora o ano, acho que foi 2023 ou 2022. O Ravi Zacarias, ele era um cara que eu admirava numa dimensão imensa. Faleceu, um cara brilhante na argumentação teológica, brilhante na apologética. 2 anos, pouco depois da morte dele, começaram a surgir os boatos de má conduta sexual. O ministério Ravi Zacarias fez questão de investigaram, comprovaram todas aquelas denúncias. E aí você tem todo um desmonte de um legado. Por quê? Porque a vida particular era vivida de uma maneira blindada e refratária à presença de qualquer outra pessoa. Isso é muito... Eu creio que a falta de uma vivência dessas, né, não adianta, quem começou no ministério com 20 anos de idade e continua no ministério até hoje, tendo começado nessa fase da vida, não é que tem que parar tudo para ir trabalhar para aprender como é que faz a coisa, não é isso. Mas essa percepção de que, ok, eu tenho que talvez me abrir para algumas possibilidades ou percepções a percepção de que eu não conheço todas as nuances da vida das pessoas que eu pastoreio e preciso estar mais aberto a dialogar com elas sobre isso, pelo menos isso. Né? Um grande erro que todos nós cometemos é quando você acha que você está lá para fazer teu nome grande. Exato. E é uma coisa socialmente aceitável. Você trabalha, você luta para dar uma melhor vida para tua família, enfim, uma série de coisas que não são necessariamente ruins, não são más. Uhum. Mas você precisa ter uma visão um pouco mais realista da coisa. E via de regra, quando você conhece a Deus, Deus acaba tendo um momento e fala assim, deixa eu chamar aquele rapazinho aqui, porque... Conversa ao pé do ouvido. Exatamente. Ele conversa ao pé do ouvido e te chama. Lembra? Tá vendo? Olha, não é assim, não é assado. E quanto mais sensíveis a esse chamado nós somos, mais felizes seremos. Isso acontece com pastores, acontece com líderes dos mais diversos momentos, acontece com políticos, acontece com executivos, acontece com todo mundo. Uhum. Porque você chega a uma certa hora em que você acorda. Se você não percebe, o mundo percebe e te enxota. Exatamente. Você é expurgado do sistema, porque de alguma forma. Você passa a ser uma pessoa quase que insuportável. Então, eu falo isso não porque eu já estudei a respeito, nunca tenha acontecido comigo isso, não. Tem algumas músicas que falam o contrário, que revelam, são confissões dessa besta quadrada, mas o que eu chamo a atenção é justamente isso. Você passou por um momento, você teve um pé na vida empresarial, você hoje está na vida pastoral, ensino e tal. Você também teve uma vida no ensino acadêmico, de seminário teológico. Sim. Justamente formando gente para ser, talvez, para ser parte desse universo paralelo. Sim. São 3 reinos antagônicos até, muitas vezes, que são tidos e apresentados como antagônicos. Uhum. Você está no seminário, você está, mas é como se fosse um monastério tibetano. Você vai a visão lá, é um pouco essa. O povo chama Nárnia, né? Nárnia agora virou sinônimo para tudo que não é real. Eles devem falar em Klingon, eles devem falar em outro idioma lá dentro, porque o cheiro deve ter um cheiro de santidade. E aí você vem para a vida real. Uhum. Como é que você vê esse antagonismo, que também é uma espécie de partidarismo? Quem está dentro defende o seu, quem está de fora defende o seu acusando o outro, e todos nós nos tornamos exatamente aquilo. Acusamos os outros daquilo que nós fazemos também, só que em outras áreas. A corrupção ali é muito visível, né? A nossa que é complicada. Eu creio que não deveria haver esse antagonismo, né? O cristianismo é vivido na totalidade da vida, né? A vida corandeu, né? A boa teologia ensina isso, né? A vida é vivida diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Então, esse antagonismo entre
quem vive a profissão, quem vive a vida secular, né? Quem está na área acadêmica, quem está dentro da igreja, não faz sentido esse antagonismo. O problema, eu creio, é que a gente vive uma vida chaveada, né? Por alguma razão, os cristãos, especialmente os cristãos modernos, eles ainda não se despertaram, não foram despertados para a necessidade de entender que a vida como um todo tem que ser vivida diante de Deus. Eu creio que dentro do seminário, dentro de uma academia teológica, isso pode acontecer também. Eu lembro de um professor que falava que o melhor lugar para você se esconder de Deus é dentro de um seminário. E é verdade, porque você estuda, você conhece, mas se você não é transformado, puxa o cobertor da teologia. Você se dedica à ortodoxia, né, a crença correta, a doutrina correta, mas aquilo não te transforma, não existe aquilo que nós chamamos, né, de ortopraxia, a prática correta, e a ortodoxia e a prática correta não mexem nos afetos da sua vida, não transformam os seus afetos. Então, essas três irmãzinhas siamesas, ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, elas não andam juntas. Então, a questão toda é que dentro da academia lida-se com o quê? Ortodoxia. É o lugar para a ortodoxia. Na vida secular, quando muito, ortopraxia. Ou ortopatia, dependendo do que dá ênfase. E na igreja é isso também. O que se fala muito hoje dentro da igreja? O que se vende muito? Qual é o evangelho que se vende? Que Deus é amor. Né? Se fala muito do amor de Deus. Mas pera lá, esse amor que é desconectado das nossas origens, ou da origem da vida humana, do rompimento do homem com Deus lá em Gênesis, de toda a história da salvação, de todo o projeto redentivo de Deus revelado de Gênesis a Apocalipse. Que amor é esse que não fala de necessidade de arrependimento, que não fala da necessidade de reconciliação, que não fala da necessidade de um Deus justo que, ao mesmo tempo que é amoroso, também julga? Então, perceba que, dependendo do apetite do cidadão, o que ele faz é quebrar essas três irmãs siamesas e encaixá-las em cada uma dessas áreas. O crer correto, o agir correto em função do crer correto, em função da transformação da verdadeira crença e os afetos e motivações corrigidos pelo que se crê e pelo que se vive, são separados como se isso fosse possível. E não é. Né? Então é um antagonismo louco esse. É um antagonismo, na verdade é uma esquizofrenia. Se eu sou antes de mais nada, antes de ser pastor, eu sou homem, eu sou cidadão, eu sou marido, eu sou pagador de impostos, eu sou eleitor. Antes ou junto, eu não sei. Mas o fato é que eu não sou pastor domingo pela manhã. Eu não sou apenas um pregador, um expositor da palavra. Eu estou olhando para aquilo e falei, no domingo pela manhã eu quero fazer uma pequena síntese de algo que eu já estou vivendo. E não, ou algo que eu estou procurando colocar na pauta da minha vida. Então, esse antagonismo, se ele existe na verdade, mas se ele existe, mas isso só revela essa problematização da vida cristã atual, da quebra, da setorização da vida. E a questão do mérito, né? A gente vive numa sociedade meritocrática. E eu entendo a necessidade do mérito dentro de uma realidade que você precisa entregar alguma coisa para poder receber o seu ganha-pão. Mas, ao mesmo tempo, é necessário conjugar esse movimento de meritocracia com quando eu digo conjugar, a gente tem que conversar, a gente tem que trabalhar com essa ideia de que, na vida com Deus, o mérito é somente de Deus. Perguntei recentemente para um amigo que tem um filho que é esportista. E performance. Eu falei, como é que você tem trabalhado o conceito de graça na vida do teu filho? Porque a tua agenda que você está montando para ele é uma agenda em que tudo depende do esforço dele. Como é que ele está entendendo a graça de Deus na vida dele? Uma conversa interessante.
né? E às vezes as pessoas não se ligam que estão criando um paradigma que pode ser fatal para a fé, para a própria fé ou a fé dos filhos ali na frente, né? Eu acho que a jornada que todos nós vivemos é aquela história. Acordamos de manhã e desejamos que o dia seja um sucesso. Não interessa todo qual mundo a quer sua, isso. E pouco interessa qual a sua profissão, a quem você se dedica. Você sai de casa de manhã, ou você fica em casa de manhã se você trabalha em casa, mas você sai, levanta da cama e fala, hoje eu quero vencer, hoje eu quero melhorar, hoje eu quero fazer certo, hoje eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, quero ser melhor marido, quero ser melhor pai, quero ser melhor profissional, enfim. Mas todos nós, a Bíblia, na verdade, começa Provérbios de Salomão, gasta 3 ou 4 capítulos para dizer assim, amigo, você quer sabedoria? A sabedoria que abre os teus olhos, a sabedoria que vai dizer para você por onde andar, a sabedoria onde você... Agarre-se a ela, busque a sabedoria como se tivesse uma terra sedenta por água. Mas o fato é que a gente esquece disso. E ele fica dizendo, sabe onde está a sabedoria? Leva Deus a sério. Exatamente. O temor dele é o princípio, a chave da sabedoria. Agora, nós vivemos a nossa vida, parece que quando dá 9h30, 10 da manhã, aquele desejo ficou lá em casa. Ficou o último gosto do café da manhã. Ficou na cama dormindo, né? Então, você deixou em casa, ou deixou esquecendo no porta-mala do carro, ou ficou no painel, e você entrou para o escritório e as coisas do dia a dia, gritaria, telefonema, WhatsApp, te levaram a ser aquele velho animalzinho que você sempre foi. E aquele animal que quer vencer, que quer fazer seu nome grande, e quer fazer com e nem que pouco importa se para isso tem que pisar em alguma outra pessoa.